Oi, pessoal, conforme nós combinamos, 6 horas estarmos entrando aqui na live do Instagram. Nós tentamos entrar às 18, tá baixo aqui a conexão, e vamos ver se a gente consegue agora novamente, para a gente poder conversar um pouco a respeito do projeto de lei que o nosso presidente colocou lá no Congresso Nacional, né? Para que seja feito leis mais severas para aqueles agressores sexuais. Vamos ver se eu consigo hoje adicionar o meu convidado especial, né, Emanuel. Vamos ver se eu consigo colocar ele aqui na nossa live. Maravilha, vamos chegando e vai ser um final de tarde muito bom. Eu creio que nós temos muitas informações, inclusive... Louvado seja Deus! Opa, conseguimos! Conseguimos! Graças a Deus. Olha, eu vou dizer uma coisa para a senhora, doutora Patrícia. Às vezes as pessoas pensam que é uma live qualquer, que é uma transmissão qualquer, mas não é. Há-se uma batalha sendo travada no mundo espiritual para que a verdade não venha à tona, para que a verdade não impere sobre a mentira. Mas a senhora serve a Deus, como eu também sirvo a Deus. E nós vamos fazer essa live sim, ninguém vai nos calar, ninguém vai nos deter. Vamos abrir a nossa boca e vamos denunciar sim. Amém. Vamos orar? Vamos dedicar esse tempo para Deus, né? Vamos sim. E do Pai de amor, nós agradecemos nesta tarde por estar aqui, Senhor. Podemos falar coisas que pertencem ao Teu reino também. Obrigado, Senhor. Que nós vemos que no seio cristão, muitas vezes há abuso de autoridade, Senhor, sim, de vários tipos. E a Bíblia fala que muitas vezes era preciso levantar pessoas que denunciassem esses tipos de comportamento, Senhor. Sim, ó Senhor. Nós te pedimos a Tua bênção, a Tua proteção, que o Senhor segure as redes sociais, Senhor, as transmissões que serão feitas, que tudo possa estar debaixo da Tua autoridade, Senhor. Abençoa a mim, abençoa o Emanuel também. E que nos cobre com Teu sangue, ó Jesus. Tudo, Senhor, para engrandecer o Teu nome, porque no final, Senhor, de tudo isso, o que nós queremos é preservar vidas, preservar pessoas, salvar as pessoas, Senhor, desse engano que é essa perversão de abuso sexual, de assédio. Pai, nós não aguentamos mais isso no nosso país e queremos denunciar. Verdade, e queremos pedir, Senhor, que o Senhor intervenha, Senhor, de uma forma sobrenatural. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos no nome do Teu Filho amado, Jesus, Senhor. Amém. 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 Pois bem, a palavra está com a senhora. Emanuel, nós estávamos conversando essa semana sobre, há 2 dias atrás, que o presidente Bolsonaro, né, colocou o projeto de lei com penas maiores para abuso sexual, né? Certo. E nós já comentamos que as reportagens têm enfatizado que o presidente Bolsonaro colocou esse projeto de lei exatamente por causa do caso daquele João de Deus, João de Deus, verdade, lá de Goiás, né? E por causa disso, eles falam que a proposta é incluir no Código Penal o aumento de pena no caso em que o criminoso se beneficie da confiança da vítima ou de seus familiares para praticar crimes de abuso sexual, seja ministro de confissões religiosas ou profissionais das áreas de saúde e de educação, além de assegurar ao ofendido um tratamento digno durante a investigação. E nós estávamos comentando que, assim, na realidade, o brasileiro, ele quer comer nas rebarbas, ele nunca vai no cerne da questão, né? Com certeza. O presidente está colocando um projeto de lei para aumentar a pena, quando, na realidade, nós temos problema no meio, né? É no filão, é como se fosse a salsicha do sanduíche. Ou seja, quando a gente precisa investigar, quando precisa apurar o crime, nós temos um sério problema no Brasil disso. Então, não adianta aumentar a pena,
porque nem todos os processos conseguem chegar até o final e ter Com uma... certeza. Né? A maior dificuldade, doutora Patrícia, que se tem é que, na verdade, quem já passou pelo abuso, além de vivenciar o trauma de ter sido abusado, ele ainda tem que correr atrás de como provar que realmente foi abusado. Isso é um absurdo dos absurdos. Sim, sim. O agressor fica confortavelmente sentado, só olhando o circo pegar fogo. Sim, com certeza. A vítima chega, faz a denúncia, o delegado abre um boletim de ocorrência, começa todo um trâmite judicial para essa apuração, só que você abre o boletim de ocorrência e você espera que a polícia vai fazer o trabalho dela, mas não. Você tem que levar as testemunhas, você tem que fazer com que as testemunhas falem. Se elas não falarem, sim, você vai passar por denunciação caluniosa, né? Com certeza. Não existe no Brasil a disponibilidade para a gente ter aquela máquina da verdade que a gente adora ver nos filmes americanos, que eles colocam lá o bandido, e conforme ele vai falando, dá para saber se ele está falando a verdade ou mentira. Não, a gente nem sabe se tem isso no Brasil, né? Para nós, certeza. é um sonho de consumo se nós tivéssemos esses tipos de equipamento, né? Para nós que somos advogados para defender as vítimas, os advogados nem têm informação. O que a Polícia Civil oferece para nós como requisito de prova disponível para a gente colocar no processo em defesa da vítima, né? Então, assim, então não adianta a gente querer comer nas rebarbas. Não adianta você colocar uma pena pesada no final se a gente não consegue levar esse processo até o final e ter uma sentença punitiva para esse agressor, né? Eu quero saber a sua história, já que você nos procurou e falou, doutor, eu sou vítima, e é muito interessante que eu valorizei muito a sua fala, porque a gente acha sempre que assédio é só mulher que sofre, né? Há um preconceito muito grande no Brasil, que nós achamos que só as mulheres sofrem violência, só as mulheres sofrem assédio, e não, homens sofrem, mas talvez eu acho que os homens eles têm vergonha de denunciar, né? Sim, com certeza, com certeza. Em primeiro lugar, eu quero dizer que sou grato a Deus, doutora Patrícia, pela sua amizade, pela sua vida. Nossa amizade nasceu, assim, de algo, eu digo que de Deus, porque eu conheci primeiro o padre Pedro, e conversando com ele a respeito do Provida, do Profamília, porque aqui na cidade eu sou articulador de movimentos Provida, Profamília e Antidrogas. Sim. E então entrei em contato com ele para saber maiores informações sobre o Providas, né, sobre o Profamília, Provida, e aí ele pediu que eu passasse uma mensagem no seu WhatsApp. Sim. E aí foi então que eu descobri o seu trabalho em relação à revogação da lei de alienação parental, que também tem sido uma porta escancarada, uma porta aberta para os pedófilos agirem, porque de repente ele abusa, de repente um tio ou um pai, ou seja lá quem for, abusa de uma criança, e aí essa criança fala, sente-se confiante na mãe, ou então em alguém da família, e quando faz essa denúncia, o camarada, seja o esposo, seja lá quem for, diz, não, é porque ela não gosta de mim, porque ela tem raiva de mim, porque ela não quer viver comigo, alienação parental, e por isso se fica o crime, né, impune, sem que não tenha penas severas, né? Então, o que acontece? Foi muito importante para mim ter amizade com a senhora. Estou aqui para que todos vejam, tem sido meu livro de travesseiro, ó. Nasce uma lei, alienação parental, lado obscuro da justiça brasileira. Doutora Patrícia Alonso, autora, doutor Felício Alonso e doutora Elizabeth Regina Alonso, que são os coautores, no caso, sua irmã e o seu pai. Tem sido meu livro de travesseiro. Tenho lido bastante, e essa é a nossa missão. E eu vou aqui dizer para cada um de vocês que aqui estão, sejam todos muito bem-vindos, e pega aí, vai no aviãozinho, dispara essa live, porque vai bombar
nós vamos abrir a boca nessa noite aqui e vamos fazer com que realmente as pessoas voltem os seus olhos para um assunto tão importante como esse, né? Que é o abuso sexual infantil, a exploração de crianças, exploração sexual de crianças e de adolescentes. Minha trajetória como alguém que combate o abuso sexual infantil começou depois que eu mesmo sofri o abuso com 8 anos de idade. Sim. Eu sempre fui uma criança imperativa, doutora Patrícia, porque eu nunca tive referencial de pai e de mãe. Eu sempre tive meu pai e minha mãe. Minha mãe eu perdi agora recentemente, vai fazer 2 meses, agora dia 24. Você tem quantos anos, Emanuel? Eu tenho 25 anos. Né? Minha mãe tinha 53 anos. Uhum. Então, eu nunca tive o referencial de pai e de mãe. Eu sempre tive um pai e uma mãe, mas devido à criação de pessoas que, na verdade, são do Nordeste, não terem aquela instrução, serem pessoas da roça, então já é um pouco mais difícil, né, a criação. Da mesma forma como eles foram criados, eles querem criar os seus filhos, e a gente sabe que a realidade de um tempo atrás não é a mesma realidade de agora. Claro. Antes, cheguei a fazer prova naquelas máquinas que você pegava na prova e a prova estava cheirando a álcool. Sim. Hoje já não existe mais. É tudo na Xerox, é tudo também na era digital, né? PDF, livros virtuais e etc. Então, fica muito difícil de um pai que vivenciou aí, é uma pessoa que já tem 50 anos, meu pai tem 82, né? Não está um pouco lúcido, mas está vivendo a vida, a gente cuida bem dele. E então tudo acontece, essa imperatividade, impulsivo, e tudo se deu por conta desse, digamos que, na verdade, essa falta de cuidado, que eu não tive. As pessoas confiavam, né? Sim, com certeza. Confiavam em deixar os seus filhos soltos. Antes, aqui na minha cidade, 10 anos atrás, as portas e as janelas eram todas abertas. Não existia esse negócio de roubo, não existia furto, não existia drogas, essas coisas. Pelo menos aqui na minha cidade. Só Sim. que o tempo foi passando, né? A evolução do tempo fez com que acarretasse esses males à nossa sociedade. Perfeito. E então eu cresci sem ter um referencial de pai e de mãe, porque é de extrema importância, doutora Patrícia, e a senhora que é especialista na área, sabe muito bem que é de extrema importância o papel da paternidade e da maternidade na vida da criança, seja ele do sexo masculino ou do sexo feminino. Se não tem um referencial de pai e de mãe, como é que você vai viver sua vida? Em quem que você vai se espelhar? Pais presentes. Espelho... Pais presentes. Sim, pais presentes. Se não for, como que uma criança ela vai, de fato, se espelhar se os primeiros professores são os pais? Mas hoje a inversão de valores está muito grande. Se coloca o filho na escola e quer que o professor seja tudo, seja psicólogo, seja tudo. Terceiriza a educação, né? Terceiriza a educação. Então, vivenciei um momento difícil, porque eu amadureci muito rápido. Eu sempre fui, assim, uma pessoa de fácil aprendizado. E a criança é muito sensível, doutora Patrícia, no que ouve, no que vê, no que as pessoas falam. Em cima do que a criança ouve, ela vai construindo sua identidade, sua personalidade, seu caráter. Existe a fantasia? Sim. Existe a fantasia? Existe. Sim. Mas o que ela ouve também vai criando a sua personalidade. Vai desenvolvendo sua personalidade, com certeza. Ótimo. E então, dentro da minha própria casa, eu cresci em um lar que o meu pai bebia muito. Todo mundo sabe, né, as pessoas da minha cidade sabem, meu pai, eu não estou aqui expondo meu pai, expondo a minha mãe, estou contando a realidade.
bebia muito, era brigas e mais brigas e contendas, e eu via a minha mãe sempre chorando, dizendo que se ela tivesse condições, ela saía de casa e levava todos nós. E eu comecei a crescer com minha cabeça, vendo essas situações, vendo essas coisas, e isso foi me entristecendo. E isso foi só a pontinha do iceberg para contribuir para uma criança que já era imperativa, que já não obedecia nem os pais dentro de casa, e isso foi se transferindo para a escola. Fui um péssimo aluno, fui expulso de todas as escolas daqui da cidade. Cheguei a estudar numa escola que era para pessoas com problemas mentais, porque já não tinha mais vaga no ensino fundamental, de tanto imperativo que eu era. Bater em professores, desrespeitar diretores, coordenadores, uma imperatividade imensa. Certo. Só que o mundo da criança, esse negócio de pequeno adulto, não existe. A criança tem um mundo dela, uma realidade dela, e que a criança precisa ser enxergada dentro dessa realidade, de que é criança. Certo. E então, infelizmente, devido todo esse percurso, todo esse trajeto dentro da minha casa, foi se desenvolvendo cada vez mais, dia após dia, né? A imperatividade, a agressividade, até que os meus olhos começaram a se abrir para as coisas do mundo. Me entendi por gente com 8 anos de idade, tudo era só fantasias, muito glamour, muito brilho. Confessei o Senhor Jesus na igreja, na Assembleia de Deus, Templo Central, com 10 anos de idade. Com 8 anos, eu sofri o abuso sexual. Com 8 anos de idade. Com 8 anos. Com 8 anos? Com 8 anos. Dentro da minha própria casa. Quem me conhece, eu não sei se aqui na live está a Carla Daniela, que ela é filha de Pocídia Martins, que já foi vereadora por 5 mandatos consecutivos, nos quais, acho que 1 ou 2, ela foi presidente da Câmara dos Vereadores aqui na cidade. Quando essa mulher me conheceu, a mãe de Carla Daniela, que está aqui na live, a dona Pocídia, ela viu uma carência, porque eu sempre fui, assim, digamos que, carente de afeto, né, de amor, porque eu não tinha isso em casa. Não sei porque as minhas outras irmãs não tinham muito isso, de beijo, de cheiro, de abraço, mas eu sempre tive isso em mim, essa amorosidade, de benção mãe, benção pai, dar um abraço, dar um beijo. E me lembro de uma vez que eu fui fazer isso com minha mãe só faltou me bater, porque não gostava de abraço, não gostava. Entendi. E aí a criança passa a buscar carinho e afeto fora de casa. Quando não tem dentro de casa. Passa a buscar fora. O que eu vejo hoje? Os pais estão dando para os filhos tablets, smartphones, iPhone, iPad, iPod, quando antes deveria dar seu carinho, sua atenção, seu amor, seu cuidado. Perfeito. E aí estão criando, não são seres humanos, são robôs. Eles acham que tudo tem que ser dentro dos seus conformes. Tudo tem que ser feito dentro da sua hora, do seu momento. Da sua agenda. Da sua agenda. E aí vem a vida e lhe passa uma rasteira e você ficará frustrado porque você, de fato, viu que a realidade é totalmente diferente. Pais que não colocam limites nos seus próprios filhos, não tem um horário estabelecido para dormir, para se acordar. Enfim, eu fui esse tipo de criança. Esse abuso aos 8 anos, como que se deu? Então, quando Dona Pocídia me conheceu, né? Quando Dona Pocídia me conheceu, ela já me conheceu, já tinha acontecido. Sim. Só que eu não tinha a noção do que era isso. Eu vou contar como que aconteceu. Era um vizinho que a mãe dele, que hoje ainda é viva, ele também não mora mais aqui na cidade, mora fora, não sei se é no Rio, não sei de onde que ele está. Ouvi dizer que se casou. Eu sei que quando eu fui candidato a vereador aqui na cidade, eu consegui
fazer uma boa ação por ele, que foi a única forma de conseguir provar para mim mesmo aquela frase da pastora Bianca Toledo: um verdadeiro cristão perdoado é aquele que perdoa e vive pedindo perdão. Amém. Eu mostrei para mim mesmo que consegui perdoar esse moço, que foi fazendo uma boa ação, não por conta da política, porque eu poderia ter dado um não, mas porque foi, não vou nem dizer que é a ironia do destino, mas foi o tempo que fez com que cada coisa se encaminhasse e fossem postas no seu devido lugar. Ali, eu pensei que me tornaria um homossexual, seria um bissexual. Começou uma avalanche de coisas na minha cabeça. Quando eu vi esse homem, e ele disse: você pode fazer isso por mim, mesmo eu sabendo que ele não iria me acompanhar, não iria... Enfim, ali eu tive a chance de realmente dizer: perdoei. O predador que tirou sua inocência aos 8 anos de idade. Sim, sim. E o que acontece? Mas por que você não o denunciou? Por que você não fez isso e aquilo outro? Primeiro, eu poderia denunciá-lo. De fato, poderia denunciá-lo, de fato, poderia fazer com que ele pagasse pelo que ele fez comigo. Mas se você não tinha nem teus pais para te ajudar? Mas eu não tinha, eu não tinha meus pais não eram a favor. Primeiro, os meus pais não confiavam em mim, os meus pais confiavam em ele, porque ele era direto dentro da nossa casa. Eu e minhas irmãs, sim, eu e minhas irmãs pequenas, e ele dentro da nossa casa sempre. Entendi. Entende? Então, de fato, de verdade, eu me senti só, sem nenhum tipo de abraço, de aconchego, porque quem é abusado, ele precisa se sentir seguro, porque ele sabe que vai vir tudo contra. A gente tem, infelizmente, ainda leis que não são severas, graças a Deus, que agora foi enviada, né, essa lei ao Congresso. Sim. E, de fato, a gente pode sonhar aí com leis mais duras, mais árduas para crimes desta natureza. Sim. Então, foi um certo dia, pela manhã, minha mãe foi para o trabalho, meu pai também trabalhava, meu pai trabalhava descarregando o caminhão. Sim. Entende? Tô ouvindo, pode falar. Certo. E aconteceu que ele vinha com bombons, com pirulitos, com essas coisas, e começou um alisamento estranho em mim. Só que eu não sabia o que era esse... discernir o que era isso. Quando eu pensei que não, o cara já estava nu, despido, né? Primeiro ele pediu para mim abrir a janela, que a outra casa tinha só uma janela, e do outro lado que tinha a porta e outra janela. Pediu para abrir, disse que não, pulou, veio com bombons, porque é esse tipo de coisa que acontece. Oferecendo uma moeda de troca, alguma coisa. Você ficar quieto, né? Para você ficar quieto. E aí aconteceu que houve sim a penetração, sangrou, doeu, e isso ficou acontecendo sempre. Eu não tinha para onde ir. Eu era na rua e vinha para casa. Por quanto tempo durou os abusos? Salvo engano, de 8 até os 9, quase beirando os 10. Tá. Quando eu confessei o Senhor Jesus como meu Salvador, com os 10 anos de idade, essa mulher, Posídia Martins, me pega e me leva para sua casa. Adotou você? Sim, praticamente adotou, só não foi no cartório, registrou e tudo, fez aquilo, né, todo os parâmetros legais. Mas eu a considero como se fosse minha mãe de criação. Perfeito. E então, depois que isso aconteceu, quem que foi o meu psicólogo? Quem que foi o meu aconselhador, o meu mentor? Porque eu não tinha como contar para ninguém. Por medo, porque eu estava sozinho, medo das pessoas desacreditarem, medo de não ser aceito. Sim. Eu comecei a criar
isso depois através de muitas leituras e assistir vídeos de Edmé Williams, daquela juíza, doutora Tânia Tereza Medeiros de Carvalho, assisti alguns vídeos isolados do Caio Fábio na época, bem atrás, assisti alguns vídeos isolados dele, porque ele é psicanalista, né, o então Caio Fábio. Assisti também muito o doutor Augusto Cury, fiz alguns cursos gratuitos que sempre ele estava liberando de gestão da emoção, e foi o que, na verdade, de fato, conseguiu mudar um pouco minha mentalidade. E aí, um dia, em oração, em São Paulo, em Osasco, eu agora não me recordo a data, eu comecei a escrever tudo. Uhum. E o Senhor falava comigo: a sua história vai resgatar outras pessoas. Amém. Você não é aquilo que aconteceu com você. Sim. Confirmação. Paucídio olhou para mim e disse: você vai ser aquilo que você quiser ser. Eu cheguei a cometer furtos, roubar não, porque roubo é a mão armada com ou arma branca ou arma de fogo, nada disso. Agora, furto por influência de outros meninos que eram muito mais ruins do que eu. Muito mais perigosos do que eu. A gente aqui na cidade era considerado como de alto risco, de alta periculosidade, devido às coisas erradas que fazia, pulava muro, fazia isso, aquilo, outro. Um dia cheguei a ouvir de uma pessoa que eu não chegaria aos 16 anos de idade. Porque eu seria morto. Porque eu seria morto antes. Uhum. Então o Senhor Deus foi lançando luz nos quartos escuros da minha alma. Eu cheguei a pensar em tirar minha própria vida, porque eu tinha nojo de mim mesmo, eu não me aceitava. Eu comecei a ter uma dupla mentalidade. Quem eu sou? Você é homem, você é bissexual, você é gay, você... O que eu vou ser? Era uma briga, um conflito de reinos. Conflito de reino. O reino de Deus, o reino do mal. O Espírito de Deus, o Espírito das trevas. A carne e o espírito, como diz o apóstolo Paulo, uma luta, uma guerra dentro de mim. Até que eu, em 2016, saí candidato, e aí encontrei com esse cara, porque Deus assim permitiu, e acho que ele estava quase que cego, uma coisa assim. E eu cheguei a comentar ainda para minha mãe, antes dela morrer. E a minha mãe disse: meu filho, por tudo que é mais sagrado nessa vida, não faça isso. Porque até você conseguir provar. Porque depois que eu fui expulso de casa, em 2014 eu fui para São Paulo. Eu passei uns 3 anos por aí, fiz 2 anos e 6 meses do curso de Direito. Meus pais adoeceram. Consequentemente, minha mãe agora morre no dia 24 de maio. Câncer, né? Maligno no estômago. Era fumante desde os 13 anos de idade. Estava com 53. Então, 40 anos fumando. E Deus permitiu com que... É como se fosse o José que voltasse para dentro de casa. Eu voltei. Minha mãe confessou o Senhor Jesus antes de morrer. Glória a Deus. Louvado por isso. Meu pai já confessou o Senhor Jesus também. Meu pai me espancou. Tô ouvindo. Voltou. Meu pai me espancou uma vez. Ele foi tentar me corrigir. Veja só a hora para mim, por gentileza, porque eu não tenho condições de ver a hora. Veja só pra gente correr. Eu acho que você tem que adiantar o papo. Vou adiantar. Por que eu não ficava dentro de casa? Eu sempre fui de estar fora. Eu já morei em Osasco, São Paulo, já passei um período em Uberlândia, Minas Gerais, já fui para Bahia, Salvador, já fui para Fortaleza, já fui para um monte de lugar. Porque eu não conseguia ficar num ambiente que eu era abusado e ninguém entendia por que eu não conseguia ficar dentro de casa. O quarto que eu ia dormir... Mesmo você se convertido, você não conseguia ficar no lugar onde havia... Mesmo convertido.
Agora, depois que eu publiquei, é como se, para mim, pouco importa. Se eu tiver que dormir no mesmo quarto hoje, que foi do fato que aconteceu, que eu sangrei, que eu fiquei sem entender o que estava acontecendo, que eu não sabia se eu chamava a polícia ou não, eu até cheguei a dizer para ele ainda, eu lembro que ainda eu disse, eu vou contar, eu vou lhe denunciar, se eu mato todos. Então, como que funciona a cabeça de uma criança? Hoje, eu entendo que precisa-se um acompanhamento psicológico, precisa-se de um assistente social, precisa ser estudado em todos os âmbitos e aspectos e sentidos, para que você possa ser mais forte do que essa neurose que entra na cabeça da criança, que faz com que a criança não denuncie. Sim, sim. Então, ele está vivendo a vida dele, não sei se cego, se perdeu o olho, vi dizer que perdeu o olho, não sei. Cada um vai plantar o que vai, de fato, vai colher o que planta. Sim, sim. Né? E o que eu pude fazer, eu fiz quando estive aqui no ano 2016. Então, doutora Patrícia, foi difícil para mim, foi complicado, mas um verdadeiro cristão perdoado, até na dor, ele enxerga o antídoto. Amém. Através das minhas feridas hoje, eu entendo como que funciona a mente de uma pessoa abusada. Você cria muros de construção, muros de proteção, quer dizer. Você constrói muros de proteção. Eu sempre fui muito isolado, sempre fui muito só, calado, nunca quis ficar em contato com ninguém, tudo em detrimento do abuso. Só que depois que eu decidi contar, falar, romper com o silêncio, aí veio sim a libertação total. Hoje eu sou casado, dificuldade todos nós vivenciam, mas louvado seja Deus. O meu pai, que eu estava contando agora, ele foi me corrigir, e a fivela do cinto dele pegou na minha genitália, né? Na verdade, no meu testículo, esbagaçou todo, não prestou para nada. Dia 25 de dezembro de 2005, com os 10 anos de idade, meses depois de ter confessado o Senhor como Salvador, que foi aí que eu saí de vez mesmo, dentro de casa, estava numa mesa de cirurgia, quase morri por conta desse espancamento. Como que eu ia viver dentro de casa? Fui muito julgado. Sua mãe morreu, você tem culpa porque você não cuidou dela. Gente, cheguei de São Paulo, marquei consultas, levei. Ela fez a endoscopia, quem marcou foi eu. Eu só não fui, foi minha irmã. Minhas irmãs sabem, minha mãe sabia que estava doente, mas não queria que ninguém soubesse e simplesmente pegou o resultado e escondeu. Sabe, o vidro para se realizar o procedimento de biópsia, ela escondeu, ninguém achou. Então, meio que ela sabia que estava com aquilo. Certa feita, ela estava chorando, olhando para o meu sobrinho, que é o primeiro neto dela. E ela começou a olhar para ele e começou a chorar. E eu sabia que ela era despedida. Deus falou para mim, sua mãe vai partir. Mas eu não podia falar com ninguém, para desesperar ninguém. Uhum. Então, hoje foi posto um ponto final. Eu não prolonguei essa dor. Pelo contrário, hoje eu combato o abuso sexual infantil. Amém. E jamais vai acontecer com outras pessoas, se depender de mim, jamais vai acontecer com outras pessoas, doutora Patrícia, o que aconteceu comigo, de não denunciar. Uhum. Esse tipo de neurose jamais vai acontecer. E isso que aconteceu com você de criança, projetou isso para você agora de adulto como? Você foi procurar ajuda espiritual? Como que foi isso daí? De fato, eu nunca procurei, porque eu não tinha esse entendimento. Nunca procurei ajuda psicológica, espiritual. Eu tive algumas pessoas que me ajudou espiritualmente, irmã Cícera de São Paulo, a pastora Irmã Maria, daqui da Casa da Bênção, daqui de Campos Sales, outras pessoas, que se eu for citar nomes por nomes, que já me ajudaram em oração. Meu amigo nobre vereador, irmão Anderson, né, que é cristão também, me ajudou muito, irmão Anderson, tem me ajudado muito nesses últimos dias, mas, assim, eu venci
com o maior psicólogo dos psicólogos de todos os tempos, como diz o próprio Dr. Augusto Cury, com Jesus Cristo. Foram noites em quartos escuros, onde eu só tinha, na verdade, a companhia da minha própria resta, como está aqui, ó. Eu tive que fazer de muitos quartos escuros como se fossem verdes. E o que me traz aqui essa noite? Sim. Incentivar e motivar pessoas que passaram pela mesma coisa a não se deixar se levar, porque pedófilo, agressor, abusador é ardil. Sim. Sim. E consegue persuadir, consegue enganar, camuflar com sua lábia. E além de abusar, a criança consegue fazer com que ela se sinta mal e se sinta que eu deixei. Não, eu consenti. Nada disso. Não consentiu. Uhum. Então, doutora Patrícia, eu não sei como que está a agenda da senhora. Eu gostaria somente de dizer algo para todas as mães, todos os pais. Um alerta. De fato, a senhora disse para mim, fez a pergunta e eu passei do sentido. A senhora me perguntou se eu procurei, na verdade, ajuda, auxílio. Procurei, lembro-me que eu sempre gostei de Bianca Toledo e Felipe Heidrich. Atenção, vocês aí, ó, compartilhem a live que agora o bicho vai pegar. Eu sempre acompanhei Bianca Toledo e Felipe Heidrich. Nunca soube na vida quem era Felipe Heidrich. Só conheci Felipe Heidrich quando na igreja Batista da Lagoinha, a pastora Bianca Toledo levou lá e o apresentou. Você estava nesse culto? Não estava no culto, mas sempre acompanhei eles via internet. Nunca tive a oportunidade. Eu ia para um culto em Teresina, um tempo que eles vinham para Teresina. A pastora Bianca Toledo, se estiver aí, sabe que realmente ela já veio diversas vezes em Teresina, já veio em Fortaleza também. Fortaleza é o lugar mais próximo é Fortaleza e Teresina, que é Piauí, né? E quando eu procurei, eu sempre ouvi eles. Salvo engano, foi... Só uma coisa, Emanuel. Sim. Então, quer dizer que nessa sua ânsia, depois que você aceitou... Por ajudar pessoas e por também resolver questões dentro de mim que estavam mal resolvidas, eu fui em busca. E aí, Bianca Toledo e Felipe Heidrich eram o casal bomba. Eram o casal perfeito, como diz, né, no inglês, perfect. Todo mundo olhava e dizia, um dia, quando me casar, quero ser uma mulher que nem Bianca Toledo é para Felipe Heidrich. Um dia, quando me casar, quero ser um esposo como Felipe Heidrich e é para Bianca Toledo. Porque o que se passava, isso através das mídias, infelizmente não era o que se vivia na realidade. Depois que o casamento deles foram desfeitos, e aí, boa parte de vocês sabem o real motivo, vocês que acompanham o caso da Bianca Toledo, sabem de fato o que aconteceu, para que houvesse esse rompimento, para que ela viesse chegar ao ponto de pedir a anulação, né, do casamento, que para mim nunca foi casamento. Sempre foi uma farsa e uma mentira por parte não de Bianca Toledo, mas de Felipe Heidrich. Por que você acha que você tem essa opinião? Sim, eu tenho essa opinião pela experiência que tive. Quando isso aconteceu com eles, esse rompimento, eu não fiquei do lado de ninguém. Eu apenas orava. Depois eu passei a ouvir Bianca Toledo de um lado, depois fui ouvir Felipe Heidrich e fiquei com Felipe Heidrich. E cheguei a participar de um grupo chamado Grupo de Intercessão ao Pastor Felipe Heidrich. Grupo esse que era administrado por Patrícia Garcia. Era um grupo que o nome tinha intercessão, oração. Poucas foram as vezes que eu vi oração naquele grupo. Infelizmente, eu vi pessoas maldosas que estavam de um lado, tinha um lado, e o que era feito?
Era um grupo na intenção de interceder, de orar, de buscar, de orar, interceder, para que Deus viesse intervir, porque o que estava acontecendo com Felipe Heydrich era uma grande injustiça. O senso de ética e de justiça, doutora Patrícia, a senhora é advogada, sabe muito bem disso. O senso de ética e de justiça diz que não se deve dar por culpado quem nunca teve o direito de ser ouvido. Ele foi ouvido. Quais são as provas de que a versão de Bianca Toledo é mentirosa e fraudulenta? Até agora não conseguiu provar. Até porque o caso corre em segredo de justiça, mas a sede do homem não é mostrar-se inocente. Porque ele mesmo disse no Roberto Cabrini, o que nós temos é uns 7 milhões, expôs. Mas se ela me der 1 milhão, tudo bem. Quer ficar milionário? É o que se parece, não é provar sua inocência, é levar vantagem em cima, ao meu entender. Me parece que não é uma história isolada. A gente sempre vê isso a respeito dos agressores, né? Eles querem dar um cala-boca e falar, olha, eu vou me afastar de você se você me der em troca isso, aquilo outro, né? É um comportamento, assim, sistemático que a gente vê nas histórias, né? Infelizmente, a justiça pega. Mas como a população, a sociedade vê, a gente percebe que as histórias, elas são sistemáticas, sempre são as mesmas, né? Sim, com certeza. Então, o contexto do grupo era, eu entrei pensando que ia encontrar relógio de oração. Só que aí os relógios de oração tinha, mas não se falava tanto em relógio de oração. Tinham-se os relógios de oração, mas não se falava, não era a prioridade do grupo. A prioridade do grupo era, Patrícia Garcia dizia, precisamos arrecadar fundos para ajudar Felipe Heydrich, pastor Felipe, chamava o pastor Felipe, ajudá-lo, porque tem que pagar advogados, ele saiu do apartamento, Bianca Toledo deixou ele sem nada. Então era isso que Patrícia Garcia dizia no grupo e que os demais seguiam. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês, eu nunca fui treinado para agredir pastora Bianca Toledo, o período em que tive no grupo. Mas eu pude ver muitas pessoas, quando Bianca Toledo postava uma coisa, chegava no grupo e dizia, vamos todo mundo lá comentar. Isso presume-se que uma milícia por detrás. Essa mulher vem sofrendo 4 anos, perseguida por um perfil que a pessoa não tem coragem de fazer o que eu estou fazendo aqui, porque eu tenho coragem. O que eu vou declarar aqui, dizer para vocês, ao vivo e a cores, eu tenho como provar. Se esse tal de perfil... Só um momento, doutora, rapidamente, que senão vai fugir aqui o que eu tenho para dizer, rapidamente. Se esse perfil, que realmente diz que se é justo e verdade, tem a coragem, coloque a cara como eu estou colocando aqui, dê a cara para bater, e dê sua versão, diga porque que Felipe é inocente, porque é o que dizem aí, ele foi inocentado, ele é inocente, o processo corre em sigilo, em segredo de justiça. E como que estão dizendo que ele é inocentado? Vamos lá. Acontece que eu estou no grupo, comecei a ver muito perdição de dinheiro. 1.800, 500 reais, 700 e tanto, 800, e dinheiro para lá, dinheiro para cá. Cheguei a chamar a própria mãe do Felipe Heydrich, dona Nerli Heydrich. Está bloqueada no meu Instagram e bloqueada no meu WhatsApp. Primeiro fui na Patrícia Garcia e disse, entrei em contato com o Felipe Heydrich, me respondeu nas mensagens e disse só isso, cuidado com quem fala em meu nome. Só isso que eu te digo. Nem desmentiu, nem disse que Patrícia Garcia era líder de intercessão ou não, porque ela se apresentava como líder de intercessão do Ministério Felipe Heydrich. E em nome de Felipe Heydrich, pedia esses dinheiros, esses valores, e eram depositados, sim, na conta dela, e muitas das vezes na conta da senhora Nerli. E segundo ela, Patrícia, depositava-se na conta dela e ela passava para Nerli ou para o Felipe Heydrich.
me causou curiosidade e fui perguntar para que tanto dinheiro e tal, etc. Não, ele não me pediu, não, é porque eu quero ajudar. Ficou uma coisa meio que sem sentido, porque eu fui, eu perguntei que dívida era essa, eram dívidas, muitas dívidas. Não se sabe quais são essas dívidas. Mas deixa eu dizer, vamos lá. Dívidas e mais dívidas, aí eu deixei ela de mão e fui falar com Dona Nerli. Eu tenho todos os prints, porque eu fiz os prints. E eu vou dizer por que eu fiz. Eu não tenho prints com ninguém, não gosto disso. Doutora Patrícia, é do meu caráter. Esse negócio de vazar conversa, entendeu? Não é comigo. Mas eu vou dizer o real motivo por que eu fiz isso. Escutem só. Eu comecei pesquisando intercessão, pastor Felipe, encontrei uma menina chamada Ju. A Ju, nós criamos uma página de intercessão. Felipe Heidrich sabe dessa página porque ele recebeu a mensagem, recebeu o link. Eu tenho um print do link enviado para o mensagem dele. Eu conversava com Felipe Heidrich, trocava mensagens. No sentido de que fui abusado com 8 anos de idade, tenho isso, preciso de ajuda, aconselhamento espiritual, oração. Encontrei um monstro devorador. Essas são as palavras e não volto atrás. Encontrei um lobo, um monstro devorador. Conversou comigo no Instagram, conversou comigo no Message, me levou para o Snapchat e simplesmente disse o quê? Depois de muitas conversas, ganhou minha, digamos que, a minha confiança. E aí um dia manda, como que está o clima em São Paulo? Eu morava em Osasco, isso em 2017. 2017 é depois do ocorrido, né? Como é que está o clima em São Paulo? Tá frio. Então você quer que eu vá aí te esquentar? Essas foram as palavras de Felipe Heidrich. Eu falei para a Ju, não acreditou em mim. Fui falar com Dona Nerli Heidrich, que ela disse que tinha sido ela, uma mãe que usa as redes sociais do filho, sendo que ele quem disse, você tem Snapchat? Eu disse, nem conheço Snapchat. Fiz a conta e liguei para ele, como que um pastor recebe uma chamada de vídeo sem camisa? Uma autoridade, eu já fui na casa de pastores aqui, e possa ser, doutora Patrícia, que os pastores em suas casas fiquem de short, sem camisa, mas os meus pastores, eu posso chegar a hora que for, eles estão trajados decentemente. E me recebem qualquer hora do dia ou da noite que eu precisar e bater. Eu liguei para ele, eu não quis ver ele sem camisa. Eu já provei para mim mesmo que eu não gosto de homem. Eu não gosto da fruta, essa é a palavra correta. Eu não gosto da fruta. Eu não queria ver ele sem camisa. Eu queria ver ele estender a mão, orar por mim, me abençoar, me aconselhar. E foi isso que aconteceu. Quando isso acontece, que eu vou para a Patrícia, primeiro eu fui para a Ju, não acreditou, fui para a mãe, não acreditou, depois fiquei tal, peguei e disse, agora vou desvendar, me causou curiosidade. E esse dinheiro, para onde? A mãe disse com todas as letras, e eu tenho as mensagens, e os prints, todos os prints, e pode fazer uma quebra de todas as redes, que tudo que eu estou dizendo tem como comprovar. Inclusive, você fez boletim de ocorrência sobre isso, o que aconteceu com você, não foi? Fiz o boletim de ocorrência. Infelizmente, por eu não ser menor, não se considerou-se, na visão do delegado daqui da minha cidade, abuso sexual, ou, na verdade, não é abuso, é assédio sexual. Só um assédio moral, reparação de danos, trâmites administrativos de igreja, tirar a ordenança dele de pastor, que, segundo o Oswaldo Eustáquio, disse que nunca nem pastor ele foi. Enfim, segundo Bianca Toledo também, nem pastor ele foi, nunca foi ordenado por igreja, por ministério, enfim. Estava sobre as bênçãos da David. Isso você estava na maior inocência procurando... Na maior inocência, sendo induzido a, quem sabe, talvez depois, se levantar contra uma mulher que é um milagre na terra.
que é a extensão de Jesus Cristo na Terra. A mulher que passou por tudo. Esse perfil fraudulento aí, que está aí publicando um monte de coisa, até isso quer pôr em dúvida o milagre da mulher, porque se registra demais, isso foi tudo... Até eu tentei ir pegar aqui do choque que eu levei em 2007, 17 de fevereiro de 2007, eu tinha 12 anos, sofri uma descarga elétrica, eu tenho um BO até hoje, mas eu não consegui pegar nada no hospital. Mas o que está no BO perdeu todos os sentidos, e segundo as pessoas que estavam, disse que eu tive parada cardiorrespiratória. É um enfermeiro que falou, eu quis pegar os documentos, mas não consegui, por quê? Porque você quer realmente, de fato, ter como comprovar o que você vai falar. E Bianca Toledo tem todos os laudos, tem tudo, não tem condições de dizer que é mentira. Então, doutora Patrícia, depois que a mãe de Felipe Heydrich, dona Nerli Edrich, disse para mim, essa mulher se intromete muito na nossa vida. Patrícia Garcia se intromete muito na nossa vida. Ela não tem direito de falar em meu nome, nem no nome do Felipe, e essa dívida não existe. Isso é um golpe que estão querendo aplicar. Essas foram as palavras. Só que entra em contradição, porque valores eram repassados para Patrícia Garcia e dela ia para a conta ou de Nerli, ou não sei se do Felipe, mas eu tenho uns prints dos grupos. A dona Nerli nem no grupo ficava porque não se bibicava muito com Patrícia Garcia. Antes eu pensava que Patrícia Garcia não existia, poderia ser um fake, poderia ser alguém se passando por essa mulher e tal, etc. Dizem que existe. O Oswaldo Eustáquio, segundo a matéria que ele fez, conseguiu comprovar que existem vários grupos, não é só o que eu estava. Isso é estelionato. Para mim, as palavras é estelionato. Porque muitas pessoas deixavam de pagar uma conta, muitas das vezes, ou até mesmo de ter o que comer, para dizer que eu estou abençoando o ministério infrutífero. Porque a própria mãe disse que dívida não existe coisíssima nenhuma. Mas o grupo deve existir, se até hoje, e o real motivo de sair printando tudo foi neste sentido. O que este homem fez comigo, ele pode fazer com qualquer outro. Tem já um BO aberto de um rapaz de Fortaleza, do mesmo estado que o meu. Mesma coisa? Só que esse mais grave. Segundo esse rapaz, esse BO que está aberto, auxílio, oração, proteção, aconselhamento. E segundo ele, palavras dele, foi ele que registrou a ocorrência. O Felipe Heydrich coloca o seu pênis para fora e manda foto. Foi isso que o rapaz disse. Está isso no BO. Ele fez isso comigo. Eu tenho como provar. Polícia Federal, Polícia Civil, se quiser, meu nome completo, meu RG, meu CPF, meu cartão de memória, meu celular, pode levar. Consciência tranquila e limpa, de que eu não estou fazendo denunciação caluniosa, de que eu não estou me levantando contra o ungido de Deus, porque de ungido de Deus não tem nada. É alguém que se aproveitou da fama, do milagre, comeu e viveu às custas do milagre de Bianca Toledo, e hoje persegue Bianca Toledo. Viveu e comeu às custas. Bianca Toledo comprovou que quando juntou-se com ele, não juntou-se, quando se casou com ele, não tinha nada. Tudo que ele conseguiu, verificação de contas, no caso, símbolo no Instagram e na página, na fanpage do Facebook, de verificado, era quando era casado, ele usava o nome dela para se promover. Agora, eu não tenho medo de Felipe Heydrich colocar toda essa milícia que está aí, que segue esse perfil fraudulento, que já veio para cima de mim com tudo. Eu não tenho medo. Venham quente que eu estou fervendo. Uma coisa eu digo. Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus.
Amém. Amém. Os olhos dele estão sobre a terra como chama de fogo. E eu tenho certeza, justiça de Deus vai chegar. Porque a lei do retorno, ela é inadiável. Sim. Inadiável. Então, quando as pessoas nos vê postando, falando, combatendo, as pessoas não sabem o que a gente já passou. Imagina, eu já era traumatizado de um abuso que eu sofri, vou buscar oração, o cara pergunta se pode vir me esquentar. Me esquentar em quê? Eu pergunto, eu fui, em algum momento tem alguma mensagem, o senhor Felipe Reidrich tem como provar que em algum momento, em alguma mensagem, eu dei algum tipo de liberdade a ele, ou falei com mensagens nesse sentido dele levar logo para ir? Não, o problema é que você poderia falar assim, poxa, eu não quero mais seguir a fé porque me escandalizei, né? Sair da fé, virar qualquer outra coisa e ficar com raiva do restante do rebanho de Deus, achando que todo mundo é igual a ele. Mas, infelizmente, o Senhor havia falado comigo e eu ouvi várias profecias a respeito de que ele tiraria a máscara. E nós estamos vivendo em um tipo de pandemia do silêncio. Foi o que eu escrevi na publicação dessa nossa live. Nós estamos vivendo, a maior pandemia é essa do silêncio, da omissão. Tem uma frase de Abraham Lincoln que diz que pecar pelo silêncio quando se deve protestar transforma homens em covardes. O Papa Leão XIII diz também que a audácia dos maus se alimenta da covardia e omissão dos bons. Mahatma Gandhi disse o quê? O medo tem alguma utilidade, mas a covardia não. Então não é possível, doutora Patrícia, que pessoas de fato entendam os malefícios que se acarreta um abuso sexual no âmbito psíquico, emocional e até de natureza espiritual, porque ele era uma referência para mim, eu digo com todas as letras. Eu assisti o Bíblia Narrada com Felipe Reidrich, era o meu travesseiro. Eu o tinha como referência. Uhum. Mas, infelizmente, nesse grupo, só tinha pessoas que diziam ser da paz, do amor, mas eram pessoas que odiavam veementemente Bianca Toledo. Eu pergunto, pode-se jorrar dois tipos de água? De uma Falta fonte? 1 minuto e 53. Então, eu só quero que vocês entendam a nossa mensagem. Se você quiser começar outra, se você quiser encerrar essa e a gente começar outra, você quem sabe. Hoje vamos ficar por aqui. Então vamos ficar por aqui. Eu peço a todos vocês, o vídeo vai ficar, salva ele no IGTV e compartilhe o máximo que vocês puderem, mande para todas as pessoas e já vou dizendo aqui, ó, tá aqui minha cara, ó. Sou cearense arretado, nordestino, cabo da peste, como diz Patativa do Assaré e Luiz Gonzaga, e não vou me calar. Pessoal, nós vamos começar uma nova luta no Brasil. Nós vamos começar a levantar os adultos que foram abusados para falar pelas crianças que hoje são abusadas. Se você tem uma história, procure, porque nós vamos dar voz a você. Sim, pode nos procurar. Precisamos quebrar no Brasil é o segredo de justiça, porque o segredo de justiça só beneficia o agressor. Fica a vítima com a dor, com a tristeza, com o descaso, e o agressor acobertado pelo segredo de justiça. Está aí mais um caso para ser investigado. O Emanuel e o outro rapaz de Fortaleza. E tem outro rapaz, infelizmente não tenho tempo, né? Tem um rapaz que depois que eu fiz a publicação, ele falou que ele era meu Deus, como que é o nome? De Belém do Pará. Só que eu não posso falar o nome dele, né? De Belém do Pará.
e infelizmente disse que foi a mesma coisa. A mesma coisa. Fica na paz. E, ó, a semana... Oi, pessoal. Conforme nós combinamos, 6 horas estamos entrando aqui na